Pare tudo o que você está fazendo agora, porque o que vou revelar nos próximos minutos pode ser a última chance que Deus está te dando para sair da prisão financeira que tem roubado seu sono, destruído sua paz e assassinado seus sonhos. Filho e filha do Deus Altíssimo, enquanto você lê estas palavras neste exato momento, há uma batalha espiritual acontecendo no mundo invisível pelo seu dinheiro, pelo seu futuro, pela sua família. E você nem imagina que o inimigo montou um acampamento na porta das suas finanças, impedindo que a bênção que Deus liberou do céu chegue até suas mãos. Isso mesmo, você ouviu corretamente. A sua vitória financeira já foi decretada nos tribunais celestiais, mas há forças demoníacas bloqueando a manifestação dela na sua vida natural. E se você não aprender hoje o que vou ensinar sobre a intervenção de São Miguel Arcanjo, você pode passar o resto da vida orando sem ver resultado, trabalhando sem prosperar, lutando sem vencer. O Espírito Santo me acordou de madrugada, com uma urgência profética queimando no meu peito, uma ordem celestial para entregar esta mensagem especificamente para você que está lendo agora. Porque Deus viu você chorando às 3 da manhã, fazendo contas que não fecham. Viu você humilhado pedindo dinheiro emprestado. Viu você perdendo oportunidades por falta de recursos. Viu seu coração sangrando em silêncio enquanto finge que está tudo bem. Mas hoje, isso acaba. Hoje o jogo vira. Hoje você vai descobrir o segredo espiritual que mantiveram escondido de você. E se o seu coração está acelerando agora, é porque o Espírito está confirmando que esta palavra foi enviada diretamente do trono de Deus para mudar sua história. Antes de continuar, faça algo comigo agora. Deixe seu like neste exato momento, porque isso não é apenas um botão. É um ato profético que declara aos céus que você está pronto para receber. Se inscreva no canal, porque você não pode perder as próximas revelações que vão continuar trabalhando na sua libertação financeira. E deixe seu comentário dizendo: eu recebo minha vitória financeira. Porque enquanto você digita essas palavras em fé, anjos estão sendo mobilizados para guerrear por você. Não é coincidência que você esteja aqui. O mesmo Deus que conhece quantos fios de cabelo você tem também, sabe exatamente quanto dinheiro você precisa para sair dessa situação, conhece cada dívida pelo nome, conhece cada boleto vencido, conhece cada projeto engavetado por falta de investimento, e Ele não trouxe você até aqui para te deixar na mesma condição que você entrou. Respire fundo agora, porque o que vou revelar vai rasgar o véu de cegueira espiritual que impediu você de enxergar a estratégia celestial que estava sendo tecida nos bastidores enquanto você achava que estava sozinho, abandonado, esquecido por Deus. São Miguel Arcanjo não é apenas mais um nome bonito nas Escrituras ou uma figura decorativa na história da fé. Meu irmão, minha irmã, ele é o general dos exércitos celestiais, o príncipe guerreiro que está posicionado entre você e as forças das trevas que arquitetaram sua ruína financeira. A Bíblia nos revela em Daniel capítulo 10, versículo 13, que há batalhas acontecendo nas regiões celestiais que você nem imagina, conflitos espirituais, onde principados e potestades lutam para bloquear as respostas que Deus já liberou do céu, mas que precisam atravessar territórios hostis até chegarem às suas mãos. Quantas vezes você orou pedindo provisão e parecia que suas palavras batiam no teto e voltavam vazias? Quantas madrugadas você passou de joelhos clamando por um milagre financeiro e a resposta não veio? O que você não sabia é que anjos estavam guerreando por você, e São Miguel estava na linha de frente dessa batalha, cortando as correntes invisíveis que amarravam sua prosperidade.
O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você neste momento, uma revelação que vai fazer seu coração acelerar. Você está a um decreto de distância da sua maior virada, mas o inimigo sabe disso e intensificou os ataques, porque ele teme o que você vai se tornar quando o bloqueio for quebrado. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim agora, como se estivesse no meio de um deserto financeiro onde não há miragem de solução, onde cada porta que você bate se fecha na sua cara, onde cada oportunidade escorrega das suas mãos no último segundo. Seu coração está acelerado porque você reconhece sua história nestas palavras, não é verdade? Há uma angústia instalada no seu peito que te faz acordar às 3 da manhã, com a mente acelerada, calculando contas, fazendo malabarismo com números que simplesmente não fecham, tentando descobrir de onde vai tirar o recurso para honrar compromissos que vencem amanhã. Mas pare tudo agora. Inspire fundo, porque o Espírito quer falar com você algo que vai virar o jogo. A palavra de Deus em Apocalipse 12, versículos 7 e 8, descreve uma guerra no céu onde Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos, e eles não prevaleceram, mas se achou no céu lugar para eles. Este texto não é apenas história antiga, é uma profecia viva sobre o que está acontecendo na sua vida agora mesmo. Há uma batalha celestial sendo travada pela sua liberdade financeira e o inimigo está sendo expulso do território que ele havia ocupado ilegalmente. Você pode tentar ignorar, mas Deus não vai desistir de você porque Ele investiu demais na sua história para deixar o diabo roubar o capítulo da sua vitória. Há algo que Deus quer que você saiba e isso vai mudar completamente a forma como você enxerga suas dificuldades financeiras a partir de hoje. O problema nunca foi a economia do seu país, nunca foi a crise no mercado, nunca foi sua formação acadêmica ou a falta dela, nunca foi a cor da sua pele ou o bairro onde você nasceu. O problema sempre foi espiritual e a solução também é. Quando você entender que existe uma dimensão invisível onde decisões são tomadas e destinos são definidos, quando você compreender que suas mãos podem estar vazias, mas o armazém celestial está cheio de provisão, esperando ser liberado mediante decreto profético, tudo muda. São Miguel Arcanjo tem autoridade delegada por Deus para quebrar maldições hereditárias de pobreza que perseguem famílias por gerações. Ele carrega a espada flamejante que corta pactos demoníacos que seus antepassados fizeram consciente ou inconscientemente e que abriram brechas legais para o diabo sugar a prosperidade dos descendentes. O que vou falar agora vai chocar você, mas precisa ser dito porque há poder na verdade revelada. Muitas pessoas estão espiritualmente amarradas financeiramente, não por causa de pecados pessoais, mas por causa de alianças espirituais que foram feitas antes mesmo delas nascerem. Êxodo 20, versículo 5, declara que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o odeiam, mas também mostra misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam seus mandamentos. Isso significa que se alguém na sua linhagem abriu uma porta espiritual para espíritos de pobreza, ruína, fracasso e miséria, através de idolatria, feitiçaria, pactos com entidades ou simples rebeldia contra os princípios divinos de mordomia, você pode estar colhendo consequências de sementes que nunca plantou. Mas a boa notícia que faz meu coração explodir de alegria ao proclamar é que o sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer maldição. E quando você invoca São Miguel Arcanjo sob a autoridade do nome de Jesus, você está ativando uma intervenção angelical que vai até a raiz do problema e arranca pela origem. Algo está mudando em você enquanto lê estas palavras. Você consegue sentir?
É como se camadas de cegueira espiritual estivessem caindo dos seus olhos e você finalmente consegue ver além das circunstâncias naturais. A Bíblia nos conta em 2 Reis, capítulo 6, a história de Eliseu e seu servo cercados pelo exército sírio. O servo estava apavorado, olhando apenas com os olhos naturais e vendo a derrota iminente, mas o profeta orou pedindo que Deus abrisse os olhos espirituais do jovem. E quando ele olhou novamente, viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, exércitos angelicais posicionados para a vitória. Meu irmão, minha irmã, neste momento, estou orando para que seus olhos espirituais sejam abertos e você veja que não está sozinho nesta batalha financeira. Há anjos acampados ao seu redor, há uma guarda celestial protegendo seu avanço, há um general guerreiro chamado Miguel, cortando as cadeias que aprisionavam seu progresso. Se você chegou até aqui, não foi acaso, foi estratégia divina para colocar você no momento exato onde o céu se abre e a terra se move sob seus pés. Nunca contei isso antes, mas vou compartilhar agora, porque o Espírito Santo está me impulsionando a ser transparente com você. Houve um tempo na minha caminhada ministerial onde tudo parecia conspirar contra mim financeiramente. Projetos que deveriam dar certo falhavam misteriosamente. Parcerias que eram certas se desfaziam da noite para o dia. Contas chegavam triplicadas sem explicação lógica. E eu me vi no limite do desespero, questionando se havia perdido a direção de Deus. Foi em uma madrugada de joelhos, clamando por misericórdia, que o Senhor me mostrou em visão espiritual uma criatura demoníaca, sentada sobre minhas finanças, como um abutre sobre carniça, bloqueando tudo que vinha do céu em minha direção. Comecei a buscar no manual da guerra espiritual, que é a Bíblia Sagrada, e me deparei com as referências a São Miguel, e entendi que Deus havia estabelecido hierarquias angelicais com funções específicas, e Miguel é aquele que peleja pelas causas impossíveis do povo de Deus. Você sente Deus falando com você agora? Preste atenção, porque este é seu momento, Kairos. O tempo de Deus se cruzando com seu tempo cronológico para produzir a intervenção que você tanto esperou. Pare um instante. O que o Espírito está dizendo ao seu coração neste exato segundo? Não passe por cima dessa sensação que está subindo do seu peito. É a confirmação divina de que você está no lugar certo, recebendo a palavra certa na hora certa. A Bíblia declara em Judas, versículo 9, que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Há uma profunda revelação escondida neste verso que vai transformar sua forma de guerrear espiritualmente. Miguel não operava em sua própria autoridade, tentando impressionar o inimigo com palavras rebuscadas ou rituais complexos. Ele simplesmente invocava o nome do Senhor que carrega toda a autoridade dos céus e da terra. E diante desse nome, todo joelho se dobra, toda língua confessa e todo demônio foge apavorado. O que você está sentindo no peito agora é o Espírito confirmando que a estratégia para sua vitória financeira e espiritual não está em fórmulas humanas, não está em simpatias ou superstições, não está em correntes ou amuletos, está em invocar o nome de Jesus e pedir que Deus envie seus anjos guerreiros, liderados por Miguel, para limpar o território espiritual onde sua prosperidade estava bloqueada. Salmo 91, versículo 11. Promete que Deus dará ordem aos seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces. Esta não é uma poesia bonita para decorar. É uma garantia contratual do céu, disponível para quem habita no esconderijo do Altíssimo, para quem fez do Senhor o seu refúgio. Quantas vezes você tropeçou financeiramente porque não havia essa cobertura angelical ativada sobre sua vida?
Quantas armadilhas você pisou porque estava caminhando sem a proteção que Deus já havia disponibilizado, mas você nunca reivindicou pela fé? Talvez você esteja passando exatamente por isso agora, um ciclo vicioso, onde você trabalha duro, se esforça além das suas forças, faz tudo certo humanamente falando, mas o dinheiro escorre pelos dedos como areia, não sobra, não multiplica, não alcança para realizar os sonhos que Deus plantou no seu coração. Seu coração está acelerado porque você reconhece sua história aqui, não é mesmo? É como se eu estivesse descrevendo sua rotina, suas angústias, seus medos noturnos. Mas o que vou revelar agora vai mudar sua perspectiva para sempre. O inimigo não tem poder sobre a sua vida se você estiver coberto pelo sangue de Jesus e protegido pelos anjos de Deus. O problema é que muitos crentes vivem como órfãos espirituais, conhecem a teoria da proteção divina, mas nunca ativaram essa realidade por meio da oração específica e do decreto profético. É como ter um cofre cheio de ouro, mas nunca saber a senha para abrir. Você morre pobre, tendo riqueza ao alcance das mãos. São Miguel Arcanjo aguarda a ordem de Deus para se mover em seu favor. E essa ordem é liberada quando você ora com fé, quando você declara a palavra, quando você se levanta na autoridade que Jesus conquistou na cruz. Há algo que Deus quer que você saiba e nunca ninguém teve coragem de te contar, porque vivemos em uma geração que diluiu o evangelho para torná-lo palatável, que trocou o poder pela popularidade, que preferiu agradar as massas a confrontar as trevas. Mas eu não fui chamado para ser popular. Fui chamado para ser profético, e profecia verdadeira incomoda antes de libertar, confronta antes de consolar, expõe antes de curar. Você não está quebrado financeiramente apenas por causa de má gestão ou má sorte. Você está sob ataque espiritual direcionado, porque o diabo viu o potencial do que Deus quer fazer através de você e decidiu te neutralizar, cortando seus recursos. Todo grande projeto do reino precisa de financiamento. Todo ministério poderoso requer provisão. Toda obra impactante demanda investimento, e o inimigo sabe que se ele conseguir te manter pobre, conseguirá te manter impotente para realizar o propósito divino que pulsa dentro de você. Você não será mais o mesmo depois desta revelação. Algo rompeu. No mundo espiritual, enquanto você absorvia estas verdades, é como se uma barragem de concreto que represava a torrente da prosperidade divina começasse a rachar. Pequenas fissuras que logo se transformarão em brechas enormes por onde a abundância do céu vai invadir sua realidade. A palavra de Deus em Malaquias 3, versículo 10, lança um desafio ousado, onde o próprio Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Este é o único lugar em toda a Bíblia onde Deus nos autoriza a testá-lo, a provocá-lo, a desafiá-lo a cumprir sua palavra. Mas observe a condição: trazer os dízimos, honrar a casa de Deus, ser fiel no pouco para ser constituído sobre o muito. Não é magia, é princípio do reino, é lei espiritual tão real quanto a lei da gravidade. E quando você alinha sua vida financeira com os princípios celestiais, você cria um vácuo espiritual que suga a provisão de Deus da dimensão eterna para sua realidade temporal. O que acontece a seguir vai surpreender você, porque raramente se fala sobre isso nos púlpitos modernos, que se tornaram palcos de entretenimento religioso ao invés de altares de fogo. São Miguel tem uma função específica descrita em Daniel 12, versículo 1, onde diz que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo.
E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Esta passagem profética fala de tempos apocalípticos, mas o princípio permanece válido para cada geração. Miguel se levanta a favor do povo de Deus quando há angústia, quando há opressão, quando há batalha espiritual intensa. Sua situação financeira desesperadora não é o fim da história, é o cenário perfeito para Deus mostrar que Ele ainda é o Deus do impossível, o Pai da provisão sobrenatural, o Senhor que abre caminhos onde não existem. Acalme seu coração, respire devagar, porque o Espírito Santo está prestes a te tocar de uma forma que você nunca experimentou antes. Sabe aquele arrepio que está subindo pela sua espinha agora? Sabe aquela vontade de chorar que está apertando sua garganta? Sabe aquele calor que está tomando conta do seu peito? É a presença manifesta de Deus confirmando que cada palavra que você está lendo foi soprada pelo céu especificamente para você. Não ignore esta mensagem como se fosse apenas mais uma entre tantas que você já leu ou ouviu. Esta palavra vem direto do coração de Deus, atravessando dimensões espirituais para alcançar exatamente onde você está escondido atrás das suas máscaras de força e estabilidade. Deus viu você desabando quando ninguém estava olhando. Ele contou cada lágrima que você derramou no travesseiro à noite. Ele registrou cada suspiro de desespero que escapou dos seus lábios quando você achava que não tinha mais forças para continuar. Este é seu momento Kairos, e você sente isso nas entranhas da sua alma, não sente? O tempo está se esgotando para você continuar andando em círculos no deserto da escassez. Chegou a hora de cruzar o Jordão e entrar na terra prometida de abundância que Deus jurou aos seus antepassados espirituais. Mas entenda uma coisa que vai libertar você de falsas expectativas e pseudo-teologia. Prosperidade bíblica não é ostentar riqueza enquanto irmãos passam fome. Não é acumular tesouros na terra enquanto o celeiro do céu permanece vazio de suas obras. Não é viver em luxo egoísta enquanto o evangelho morre por falta de investimento. Prosperidade verdadeira é ter o suficiente para suprir suas necessidades, abençoar sua família, investir no reino de Deus e ainda sobrar para ser canal de bênção na vida de quem tem menos do que você. É sobre mordomia, não sobre ganância. É sobre administração sábia, não sobre consumo irresponsável. É sobre ser conduto da generosidade divina, não ser reservatório de bens acumulados. Nunca contei isso publicamente, mas o Espírito me libera agora para compartilhar um testemunho que vai fazer você enxergar o poder do que estou ensinando. Havia um homem na igreja que pastoreei anos atrás, trabalhador honesto, pai de família dedicado, temente a Deus em todas as suas práticas. Mas financeiramente era um desastre ambulante. Tudo que ele tocava desmoronava. Todo negócio que ele empreendia falha. Todo emprego que ele conseguia era demitido meses depois, por crises inesperadas na empresa. Ele veio até mim desesperado, questionando se Deus havia o abandonado, se havia algum pecado oculto bloqueando sua prosperidade. Passamos dias em jejum e oração, buscando discernimento divino, até que em uma madrugada o Senhor me revelou que havia uma maldição de pobreza operando sobre aquela família que vinha do avô daquele homem, que havia sido um homem violento, adúltero, e que desprezava as coisas de Deus, morrendo sem arrependimento. Ensinei aquele irmão a renunciar os pecados dos antepassados, a quebrar alianças demoníacas em nome de Jesus e a invocar São Miguel Arcanjo para guerrear espiritualmente, cortando as correntes hereditárias. Em menos de 3 meses, a vida financeira daquele homem começou a se reorganizar de forma sobrenatural. Portas que estavam fechadas há anos se abriram. Oportunidades apareceram do nada. E hoje
Ele é próspero não para si mesmo, mas para ser instrumento de transformação social na comunidade onde vive. Você não pode ignorar o poder do que estou revelando aqui, porque esta não é sabedoria humana. É revelação divina, destilada através de anos de batalhas espirituais, de vitórias conquistadas nos joelhos, de milagres testemunhados quando tudo parecia perdido. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 6, versículo 12, que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, o tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Seu patrão que te humilha não é seu verdadeiro inimigo. O banco que te nega crédito não é seu verdadeiro adversário. O vizinho que inveja sua pequena conquista não é seu verdadeiro opositor. Eles são apenas peões usados por forças demoníacas que operam nos bastidores, manipulando pessoas e circunstâncias para te manter acorrentado. Mas quando você identifica o verdadeiro inimigo e convoca os recursos celestiais corretos para a batalha, tudo muda, porque demônio não resiste a anjo, trevas não superam luz, mentira não prevalece sobre verdade. Apenas pare e sinta o que Deus está comunicando à sua alma agora neste momento sagrado, onde o temporal se encontra com o eterno. Há uma vibração espiritual percorrendo cada fibra do seu ser, porque você está sendo tocado pela mão invisível do Todo-Poderoso, que está trabalhando nos bastidores da sua vida, preparando um milagre que vai te deixar de boca aberta. A história do paralítico em João 5 é fascinante. 38 anos esperando por um milagre, décadas de frustração, sentado à beira de um tanque, esperando que alguém o colocasse na água quando ela se movesse. Mas quando Jesus apareceu e perguntou se ele queria ser curado, o homem nem tinha fé. Começou a dar desculpas, a explicar por que não conseguia entrar na água. Jesus não precisou da fé dele para curá-lo, simplesmente ordenou: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são. Talvez você esteja tão acostumado com a derrota financeira que nem tem mais fé para acreditar em mudança. Sua fé foi erodida por tantas promessas quebradas e tantas orações aparentemente não respondidas. Mas hoje, Jesus está te fazendo a mesma pergunta. Você quer ser livre dessa prisão financeira? E diferente do paralítico, você vai dizer sim, com toda a força que ainda resta na sua alma cansada. Chegou o momento de fazer algo que vai selar esta palavra no seu espírito e ativar a intervenção angelical que seu coração tanto anseia. Vamos orar juntos agora, e não é uma oração qualquer. É um decreto profético, uma declaração de guerra espiritual, uma convocação das hostes celestiais para descerem e lutarem ao seu lado. Coloque a mão no coração, feche os olhos, se estiver em um lugar onde pode fazer isso com segurança, e repita esta oração em voz alta com toda a fé que você conseguir reunir nas profundezas da sua alma quebrantada, mas não derrotada. Ore assim comigo e deixe que cada palavra seja uma bomba espiritual explodindo as fortalezas demoníacas que cercavam suas finanças. Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante do teu trono de graça, reconhecendo que sem ti nada posso fazer. Confesso que tentei resolver minha situação financeira com minhas próprias forças e falhei miseravelmente. Tentei abrir portas com minhas próprias mãos e todas se fecharam na minha cara. Mas hoje eu entendo que a batalha não é minha, é tua, e a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Invoco agora o sangue precioso de Jesus sobre minha vida financeira, sobre minha casa, sobre meu trabalho, sobre meus projetos e sobre cada área onde o inimigo roubou, matou e destruiu. Convoco São Miguel Arcanjo sob a autoridade do nome que é sobre todo nome. Peço que desças com teus exércitos angelicais e guerreies por mim.
quebre toda maldição de pobreza, destrua todo pacto demoníaco, corte toda corrente hereditária que amarrava minha prosperidade. Decreto que as janelas do céu se abrem sobre minha vida agora, que a torrente da provisão divina é liberada, que oportunidades sobrenaturais começam a aparecer, que portas que nenhum homem pode fechar se escancararam diante de mim. Renuncio todo acordo com a miséria, toda aliança com a escassez, todo pensamento de derrota e abraço pela fé a abundância que já está disponível nos celeiros celestiais, esperando minha reivindicação. Em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu declaro que estou livre, próspero e debaixo da cobertura angelical que Deus estabeleceu sobre os que o temem. Amém. Tire um momento só seu e pergunte ao Espírito Santo: o que estás dizendo agora? Você acabou de fazer um decreto que abalou o mundo espiritual, anjos se movimentaram, demônios fugiram, brechas se fecharam e portais se abriram, e tudo isso aconteceu na dimensão invisível, mas vai se manifestar na sua realidade visível nos próximos dias e semanas. Não deixe que a dúvida roube o que a fé acabou de conquistar. Não permita que o inimigo plante pensamentos de incredulidade na sua mente, tentando te convencer de que nada mudou. Hebreus 11, versículo 1, define fé como a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você não precisa ver para crer. Você precisa crer para ver, porque no reino espiritual, a fé é a moeda de troca, é o que move a mão de Deus, é o que libera o poder do céu para operar na terra. Mas aguarde, tem algo ainda mais profundo que preciso revelar antes que você saia daqui sem compreender a totalidade do que Deus está fazendo. São Miguel não apenas guerreia por você, ele também carrega almas para a eternidade. Ele é mencionado no contexto de julgamento e separação entre justos e ímpios, entre aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida e aqueles que serão lançados no lago de fogo. Isso significa que sua vitória financeira não é o fim em si mesma, é um meio para um propósito maior. Deus não vai te prosperar para você viver egoisticamente, satisfazendo todos os desejos carnais que a sociedade de consumo implantou na sua mente. Ele vai te prosperar para você ser testemunha viva do poder transformador do Evangelho, para que quando as pessoas olharem para a sua vida, não vejam você, vejam Jesus. Para que sua história de superação financeira se torne uma ponte que leve outros escravos da pobreza até o libertador que é Cristo. Para que seu testemunho rompa a incredulidade daqueles que dizem que servir a Deus não compensa, que o Evangelho não funciona, que oração não muda nada. O que vou falar agora é a chave para tudo que você precisa destrancar na sua jornada espiritual e financeira. Prosperidade sem propósito é vaidade, riqueza sem mordomia é maldição, abundância sem generosidade é avareza. O rei Salomão foi o homem mais rico e mais sábio que já existiu. Deus lhe deu riquezas que nenhum outro monarca possuía. Mas no final da vida, quando ele escreveu Eclesiastes, concluiu que tudo era vaidade, vento que passa, fumaça que se dissipa. Por quê? Porque ele usou sua riqueza para saciar seus desejos carnais, ao invés de glorificar a Deus. Tomou 700 mulheres e 300 concubinas que desviaram seu coração, edificou templos para ídolos estrangeiros, se afastou da intimidade com Deus. A prosperidade que deveria ser bênção se tornou maldição porque ele perdeu o propósito. Não cometa o mesmo erro, não seja tão tolo de buscar a prosperidade como um fim, quando ela é apenas um meio para você cumprir o chamado divino que foi estabelecido sobre sua vida antes da fundação do mundo.
Algo está mudando em você, enquanto estas verdades penetram camadas profundas da sua consciência espiritual. É como se escamas estivessem caindo dos seus olhos e você finalmente consegue enxergar além do imediato, além do urgente, além do desesperador, e começa a vislumbrar o plano eterno que Deus arquitetou com sua vida no centro. Atos 3 conta a história do coxo que pedia esmolas à porta do templo. E quando Pedro e João passaram, ele esperava receber moedas. Mas Pedro disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo. Levanta-te e anda." Muitas vezes você tem orado pedindo dinheiro quando Deus quer te dar algo muito maior: restauração completa, transformação de identidade, propósito renovado. O coxo não precisava apenas de moedas para sobreviver mais um dia. Ele precisava de cura para viver todos os dias com dignidade. E foi isso que Jesus, através de Pedro, lhe deu. Talvez Deus esteja mais interessado em curar sua mentalidade de escassez do que apenas encher sua conta bancária, mais preocupado em libertar você das fortalezas mentais da pobreza do que simplesmente pagar suas contas este mês. Você não pode perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você, porque o milagre financeiro que está sendo liberado sobre sua vida agora não é apenas para seu benefício individual, é para você se tornar canal de provisão para outros que estão no mesmo deserto que você. Estava até alguns minutos atrás. Pense comigo, se Deus tivesse te prosperado há 2 anos atrás, quando você primeiro pediu, você teria a maturidade que tem hoje? Você teria o coração que tem agora? Você teria a compaixão pelos necessitados que foi desenvolvida na fornalha da sua própria necessidade? Deus usou sua temporada de escassez para te preparar para a temporada de abundância que está começando agora, porque Ele precisava saber se você seria fiel no pouco antes de te constituir sobre o muito. Toda dificuldade foi um teste de caráter. Toda adversidade foi uma aula de dependência divina. Todo não que você recebeu foi Deus fechando portas erradas para te direcionar à porta certa. Silencie o coração, respire devagar, porque o Espírito Santo está prestes a selar algo profundo na sua alma, que será uma marca registrada da tua fé pelos próximos anos. Você está sendo levado a um nível de maturidade espiritual onde não vai mais servir a Deus por causa das bênçãos, mas vai servir a Deus porque Ele é digno de ser servido independentemente das circunstâncias. Você está sendo promovido de crente carnal, que só busca a mão de Deus, para crente espiritual, que busca a face de Deus. Você está sendo graduado da classe dos que vivem de milagre em milagre para a classe dos que vivem em comunhão íntima com aquele que faz milagres. E nessa nova dimensão espiritual, a prosperidade não é mais uma obsessão desesperada. É uma consequência natural de andar em obediência aos princípios do reino. Jesus disse em Mateus 6:33, "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." O problema de muitos crentes é que inverteram a ordem. Buscam primeiro as coisas e depois se lembram do reino, querem primeiro a prosperidade e depois prometem santidade, desejam primeiro o milagre e depois negociam obediência. O que você não sabe, mas vou revelar agora, vai mudar completamente a forma como você se relaciona com Deus daqui para frente. Miguel Arcanjo não atende a manipulações religiosas. Ele não responde a simpatias ou rituais mecânicos. Ele não se move por barganha espiritual, onde você tenta subornar Deus com promessas que não vai cumprir. Miguel guerreia pelos filhos de Deus, pelos que verdadeiramente pertencem ao Senhor, pelos que têm seus nomes escritos no livro da vida, pelos que renunciaram às trevas e abraçaram a luz. Se você quer intervenção angelical na sua vida financeira, primeiro você precisa ter certeza de que
está em aliança com Deus, que seu nome está registrado no céu, que você nasceu de novo pelo Espírito Santo. Porque se você ainda está vivendo em pecado deliberado, se ainda está brincando com o sagrado, se ainda tem um pé na igreja e outro no mundo, suas orações estão sendo bloqueadas e anjos não se movem porque não há autoridade espiritual na sua vida para reivindicar proteção celestial. Talvez você esteja passando exatamente por isso e nem havia percebido até agora. Sua vida financeira é caos porque sua vida espiritual é um deserto. Seu bolso está vazio porque seu coração está vazio. Suas contas não fecham porque suas contas com Deus não estão acertadas. Seu coração está acelerado porque você reconhece que esta palavra está te confrontando com verdades que você vinha evitando, não é verdade? Mas entenda que confronto é amor, porque quem te ama de verdade não deixa você continuar no erro. Não suaviza a mensagem para agradar teus ouvidos. Não dilui a verdade para evitar te machucar. O médico que não diz ao paciente que ele tem câncer com medo de entristecer, ele não é bondoso, é irresponsável, porque aquela informação, embora dolorosa, é essencial para que o tratamento comece e a vida seja salva. Da mesma forma, eu seria cruel se te enchesse de promessas de prosperidade sem primeiro te confrontar com a necessidade de arrependimento genuíno e alinhamento com a vontade de Deus. Há algo que o Espírito Santo quer fazer agora mesmo na sua vida, que vai selar de vez esta palavra e garantir que você não saia daqui da mesma forma que entrou. Prepare seu coração para uma oração de entrega total, de consagração absoluta, de rendição completa à vontade do Pai. Esta não é uma oração para você apenas repetir com a boca enquanto sua mente vagueia. É um momento de verdade onde você vai despir-se de todas as máscaras e se apresentar diante de Deus exatamente como você é. Quebrado, ferido, assustado, mas disposto a mudar, pronto para obedecer, sedento por transformação. Toque seu coração agora e se conecte com o batimento dele. Sinta o sangue correndo nas suas veias, lembrando você de que ainda está vivo, de que ainda há esperança, de que enquanto há vida, há oportunidade de recomeçar. Fale com Deus agora com toda a fé que você tem. Não use palavras bonitas ou teologia rebuscada. Apenas seja real. Seja autêntico, seja transparente, porque Deus não se impressiona com eloquência. Ele se move pela sinceridade do coração quebrantado e contrito. Diga a Ele com fé, ore comigo esta oração poderosa que vai destravar o céu sobre você. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu me prostro diante do teu trono neste momento com o coração completamente aberto, sem esconder nada, sem fingir nada, sem maquiar nada. Confesso que falhei em tantas áreas, que pequei contra ti de tantas formas, que desobedeci tua palavra tantas vezes, que te decepcionei com minhas escolhas erradas, minhas prioridades invertidas, meus caminhos tortuosos. Reconheço que minha situação financeira desesperadora é consequência direta da minha distância espiritual de ti, que fui buscar soluções onde nunca existiram respostas, que confiei em braço de carne quando deveria ter confiado apenas em ti. Hoje eu renuncio tudo que me separou de ti. Quebro toda a aliança com o mundo, corto toda a amizade prejudicial, abandono todo hábito destrutivo, e me entrego completamente sem reservas à tua vontade soberana. Peço perdão por ter colocado o dinheiro no lugar que só tu deves ocupar, por ter feito da prosperidade um ídolo, por ter buscado tua mão mais do que tua face. Hoje eu decido que vou te servir na fartura ou na falta, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, porque tu és digno de toda a adoração, independentemente das circunstâncias.
Senhor, envia teus anjos guerreiros liderados por São Miguel Arcanjo para me proteger, me guardar, me guiar e guerrear por mim contra as forças das trevas que tramaram minha destruição. Quebra toda a maldição que pesava sobre minha família, destrói todo o pacto demoníaco que foi feito por meus antepassados. Fecha toda a brecha legal que o inimigo usava para me atacar. Decreto que a partir de hoje minha vida financeira está debaixo do governo divino, que toda decisão que eu tomar será guiada pelo Espírito Santo, que toda oportunidade que aparecer será filtrada pela sabedoria celestial. Eu não apenas quero ser próspero, eu quero ser um mordomo fiel dos recursos que tu me confiar, um canal generoso da tua provisão, um instrumento santo que tu possas usar para financiar a expansão do teu reino na terra. Ativa sobre mim agora a unção da multiplicação que operou na vida de Abraão, a sabedoria sobrenatural que operou em José, a ousadia empreendedora que operou em Salomão, tudo em alinhamento com tua vontade perfeita. Declaro que o que era impossível se torna possível, o que estava fechado se abre, o que estava morto ressuscita, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim e vivifica minha realidade financeira agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a autoridade que o sangue de Jesus me deu, eu decreto, eu declaro, eu profetizo que estou livre, próspero, protegido e ungido para ser luz que brilha nas trevas, e sal que preserva esta geração. Amém e amém. Sinta o que acabou de acontecer nas regiões celestiais. Enquanto você orava com fé, houve um movimento sísmico no mundo espiritual que vai se manifestar em tremores benéficos na sua realidade natural. Nos próximos dias, você pode não sentir nada agora, pode não ver nenhuma mudança imediata, mas não se deixe enganar pelas aparências, porque fé é justamente crer mesmo quando não vê, confiar mesmo quando não sente, perseverar mesmo quando não entende. A vitória já foi conquistada no momento em que você se rendeu a Deus genuinamente. Agora é apenas uma questão de tempo até que o invisível se torne visível, até que o espiritual se materialize no natural, até que o decreto celestial se cumpra na terra, assim como foi estabelecido no céu. Este não é o fim da conversa, é o começo de uma nova jornada onde você vai precisar permanecer vigilante, porque o inimigo não vai desistir facilmente. Ele vai tentar te fazer acreditar que nada mudou. Vai enviar pensamentos de dúvida, vai usar pessoas ao seu redor para plantar incredulidade. Vai colocar no seu caminho situações aparentemente contraditórias para te fazer questionar se Deus realmente ouviu sua oração. Mas você precisa estar firme, sabendo que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Que se Deus é por você, quem será contra você? Que nenhuma arma forjada contra você prosperará, porque toda língua que se levantar em juízo será condenada. 1 de João 5, versículo 4, declara que todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é sua força, não é seu talento, não é seu currículo, não é sua rede de contatos. É sua fé inabalável no Deus que não falha, que garante sua vitória financeira e espiritual. Permita-me compartilhar mais uma revelação que vai armar você para os dias que vêm pela frente. O diabo não tem criatividade. Ele usa as mesmas estratégias há milênios, porque elas funcionam contra crentes despreparados. Ele vai tentar te fazer focar nos problemas, ao invés de focar no provedor. Vai tentar te fazer olhar para as circunstâncias, ao invés de olhar para o Cristo. Vai tentar te fazer calcular com matemática humana, quando Deus opera com multiplicação divina.
Quando os discípulos tinham 5 pães e 2 peixes diante de uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, a matemática dizia que era impossível alimentar tanta gente. Mas Jesus pegou aquele pouco, abençoou, partiu e multiplicou a ponto de sobrar 12 cestos. Deus não está limitado aos recursos que você tem agora. Ele pode criar recursos do nada, porque Ele é o Criador. Pode abrir portas que estavam trancadas, porque Ele tem a chave mestra. Pode fazer o impossível, porque para Ele não existe essa palavra no dicionário celestial. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que estavam financeiramente quebradas, mas Deus interveio de forma sobrenatural. A viúva de Sarepta tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição antes de morrer de fome com o filho. Mas quando ela obedeceu à ordem do profeta Elias e fez primeiro um bolo para ele, a farinha e o azeite não acabaram durante toda a fome. O princípio aqui é glorioso. Quando você põe Deus em primeiro lugar, honrando o que Ele te ordena, mesmo quando parece insensato, Ele garante provisão sobrenatural que desafia toda lógica. Quando você dá o dízimo mesmo não sabendo como vai pagar as contas, quando você oferta generosamente mesmo estando apertado, quando você investe no reino mesmo estando endividado, você está fazendo uma declaração de fé que move o coração de Deus e ativa princípios espirituais de multiplicação. Mas espere, há algo mais que você precisa entender sobre São Miguel Arcanjo, que raramente é ensinado nas igrejas modernas que se tornaram clubes sociais ao invés de quartéis generais de guerra espiritual. Miguel não é um anjo qualquer que você pode invocar casualmente, como se estivesse pedindo pizza por telefone. Ele é um príncipe guerreiro que responde à autoridade espiritual delegada por Jesus Cristo aos que verdadeiramente nasceram de novo e andam em santidade. Quando você ora pedindo a intervenção de Miguel, você precisa estar revestido da armadura de Deus descrita em Efésios 6, cingidos os lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sem essa armadura, você está espiritualmente nu em campo de batalha, e anjos não podem te proteger porque você removeu a cobertura divina por causa da desobediência deliberada. Você não será mais o mesmo depois de absorver essas verdades transformadoras que estão remodelando sua cosmovisão espiritual. Neste momento, é como se lentes novas fossem colocadas nos seus olhos e você finalmente consegue enxergar a realidade além do véu natural. 2 aos Coríntios 4, versículo 18, instrui: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Suas dívidas são temporais, sua falta de emprego é temporal, sua crise financeira é temporal. Mas a provisão de Deus é eterna, a fidelidade dele é eterna, as promessas dele são eternas. O que você está vendo agora com os olhos naturais é apenas a aparência externa de uma realidade que está sendo reescrita nos bastidores espirituais, por anjos que obedecem às ordens que Deus emite em resposta aos seus decretos de fé. Chegamos ao momento crucial, onde não posso mais adiar o que o Espírito Santo está me compelindo a dizer com urgência profética. A escolha é sua. Sempre foi e sempre será, porque Deus respeita o livre-arbítrio que Ele mesmo nos deu. Você pode fechar essa mensagem agora e voltar para a rotina de desespero financeiro, tentando resolver tudo com suas próprias forças e falhando repetidamente. Ou você pode fazer uma decisão radical hoje, que vai dividir sua vida em antes e depois. Você pode ignorar tudo o que foi falado aqui como se fosse apenas mais uma pregação bonita. Ou você pode agarrar essas verdades com todas as suas forças e não soltar até que a bênção venha.
Jacó lutou com o anjo de Deus a noite toda e disse: Não te deixarei ir se não me abençoares. E Deus o abençoou e mudou seu nome de Jacó, que significa enganador, para Israel, que significa príncipe com Deus. Hoje você precisa ter essa mesma determinação, essa mesma teimosia santa, essa mesma insistência espiritual, que não aceita não como resposta quando Deus já prometeu sim. O Senhor está esperando sua resposta. Ele está aguardando sua rendição completa. Ele está pronto para liberar os exércitos celestiais, mas precisa da sua permissão, porque ele não invade, ele é convidado. Apocalipse 3, versículo 20, traz uma imagem linda onde Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Deus está batendo na porta da sua vida financeira, esperando que você abra completamente, sem reservas, sem esconder nada, sem guardar um quartinho secreto para seus vícios e pecados preferidos. Ele quer entrar como Senhor absoluto que reorganiza tudo conforme os princípios do reino, que limpa o que está sujo, que conserta o que está quebrado, que restaura o que estava perdido. Mas ele não vai arrombar a porta. Você precisa abrir voluntariamente. Você precisa fazer essa escolha consciente agora mesmo. Meu irmão, minha irmã, nós chegamos ao fim desta palavra, mas ao começo de uma nova temporada na sua vida. E eu quero que você saiba que não estou falando por mim. Estou falando sob unção profética, que foi derramada sobre mim enquanto escrevia cada linha deste texto, pensando em você especificamente. Sim, você que está lendo agora, seu nome pode não estar escrito aqui, mas está gravado nas palmas das mãos de Deus. E tudo que foi dito aqui é o Espírito Santo falando diretamente ao seu coração sobre a vitória financeira e espiritual que está sendo liberada sobre você neste momento. São Miguel Arcanjo está sendo enviado para guerrear ao seu lado, quebrar as correntes que te prendiam, abrir portas que estavam fechadas e te levar a lugares que você nunca imaginou que alcançaria. Mas você precisa fazer sua parte, continuar orando, continuar crendo, continuar obedecendo, continuar crescendo, continuar se santificando, continuar lutando a boa batalha da fé. Se essa mensagem falou ao seu coração, de forma que você não pode ignorar, se o Espírito Santo confirmou em seu interior que esta palavra foi enviada especialmente para você, não guarde isso só para si. Compartilhe com quem você ama e com quem precisa ouvir, porque talvez alguém próximo de você esteja no mesmo deserto de escassez, esperando por uma palavra de esperança que possa reavivar a fé murcha. Seja um instrumento do Espírito na vida de alguém hoje. Seja luz que brilha nas trevas. Seja sal que preserva a terra. Seja voz profética que anuncia a liberdade aos cativos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz, a prosperidade e a vitória completa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escuta com atenção, porque o que vou te dizer agora não é apenas uma mensagem, é uma convocação do céu para a tua vida. Se você chegou até aqui, se o seu coração pulsou diferente enquanto recebia esta palavra, isso não foi coincidência. O Espírito Santo te trouxe a este momento porque existe um mover acontecendo ao seu redor. Algo está sendo liberado sobre você, e ignorar isso seria perder um sinal que Deus preparou com carinho. E eu preciso ser totalmente sincero com você. Eu poderia simplesmente encerrar este vídeo e te deixar seguir o dia normalmente. Mas eu não estaria honrando aquilo que Deus colocou em meu espírito. Então recebe isso. Você precisa se inscrever neste canal agora mesmo. Não é depois, não é quando lembrar. Não é um dia. É agora.
porque todos os dias Deus derrama palavras proféticas, orações de guerra, mensagens de renovo e revelações profundas que vão continuar alimentando sua fé, te fortalecendo espiritualmente e abrindo caminhos que estavam fechados. E deixa eu te falar uma coisa. Aquele botão de curtir aí embaixo não é apenas um gesto qualquer. Quando você aperta ele, você está declarando no mundo espiritual: eu creio, eu recebo, eu tomo posse. É um ato profético que impulsiona esta mensagem para alcançar outras vidas que estão clamando por socorro neste exato momento. E comenta também. Escreve o que Deus falou com você, o que você sentiu, qual batalha ele tocou dentro de você. O teu comentário pode ser a chave que destrava a fé de alguém que está à beira de desistir. Testemunho compartilha poder. Quer ir mais fundo? Se torne membro deste canal. Ali dentro existe um derramar especial. Conteúdos exclusivos, palavras direcionadas, estudos profundos e orações que não aparecem no público. É um ambiente de crescimento espiritual. E ao mesmo tempo, você ajuda este ministério a permanecer firme, alcançando milhares de vidas. Mas escuta isso com seriedade. Se você simplesmente fechar este vídeo e não fizer nada, pensa comigo. E se justamente essa mensagem foi preparada para alguém que você ama e que está sofrendo agora? E se Deus quer usar você como um instrumento para alcançar essa pessoa? Então compartilha. Seja a boca e as mãos de Deus na vida de alguém hoje. A decisão final é sua. Mas saiba, o Senhor está observando a sua atitude de fé neste momento. Pequenas decisões geram grandes colheitas espirituais. Não deixe passar o que o céu preparou para você.